Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto Novos Temas, Cientologia Dianética com Luciana, parte 2, respondendo a perguntas. Arnaldo, Luciana, boa noite. Boa noite, Boa Larry. noite. Boa noite. Arnaldo, por favor, pode assumir. Boa noite, Larry. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda Boa novamente noite. ao canal do Larry. Dessa vez, né, nós fazemos algumas perguntas, né, que é só porque é pedido. Nós elaboramos algumas perguntas e, né, nós vamos começar agora a fazer as perguntas para você. A primeira Uhum. pergunta é: por que a Scientology é uma religião? Boa pergunta. Muita gente pergunta isso. É uma religião por um motivo super simples, porque vê cada pessoa nesse planeta como um espírito. Tudo que trata do espírito está no campo religioso por definição. Quando uma pessoa tem algum desconforto emocional, um problema de comunicação, que são coisas tratadas aqui, né? Ou até relacionado a estudo, e se você for fazer um exame, isso não vai aparecer no exame. Se você tem um problema de comunicação com a sua esposa, um relacionamento interpessoal, isso não vai aparecer no exame, isso é físico. Então, tudo que trata da pessoa como um ser espiritual é religião. E, por definição, uma religião é um estudo de assuntos espirituais. Lógico que tem a origem da palavra, que é religare, mas, por definição, religião é um estudo de assuntos espirituais. Então, tudo que trata de você e não do corpo é religioso. Por isso, Scientology é religião. Certo. Agora, a próxima pergunta: vocês acreditam em Deus? Sim, inclusive em Scientology, eu tenho até fotos aqui que eu posso mandar. Nós aceitamos pessoas de todas as religiões. Tem pessoas que elas são mais tem mais fé, assim, a pessoa usa os dados de Scientology, é Scientologist, mas também vai numa igreja católica, por exemplo, e ela acredita em Deus. Eu, ou outras pessoas que estamos aqui, assim, mais dentro de Scientology, não em outras religiões, a gente sabe que existe um criador. A única diferença é que a gente não espera que esse criador faça alguma coisa, por ser criador, entende? É como se o criador de um dicionário fosse falar as palavras para você, só porque ele criou. Então, nosso ponto de vista, quando está muito assim em Scientology, a gente sabe que, por mais que exista o criador, a gente não pode esperar as coisas acontecerem. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Mas a gente não tem nenhum um desacordo ou alguma coisa que seja anti-Deus. Certinho. Próxima pergunta: por que algumas pessoas se opõem à Scientology? Na verdade, existe um material. O nome desse material são vários, mas um deles é Superando Altos e Baixos na Vida. E mostra ali características de personalidades antissociais. Antissocial é porque é contra a sociedade. Tudo aquilo que vai ajudar, tudo aquilo que pode libertar é uma ameaça para esses tipos de personalidade. Então, essas personalidades, elas não são qualquer coisa, elas são fortes, elas estão na mídia, elas estão na escola, elas estão nas farmácias, na indústria farmacêutica, e sabe que Scientology funciona. Então, eles trabalham não só contra a Scientology, mas contra qualquer coisa que vai tornar a pessoa mais consciente, mais livre. Então, por isso se opõem e acaba aí manipulando parte da sociedade que não conhece Scientology. Se você for ver quem fala mal, a maioria realmente não usou ou não estava, porque quando você olha o material, não tem nada a ver com o que as pessoas relatam em boatos. Certo. A próxima pergunta: qual o tempo de treinamento em Scientology? Então, varia 4 horas, treinamento mais curto, que é, por exemplo, um curso de eficiência pessoal. Você aprende, são 8 aulas básicas aí, de coisas do dia a dia. Como melhorar o controle, predição do comportamento humano, comunicação, alinhamento da vida. Todos são bem práticos e objetivos. E esse é o treino, assim, que eu vejo agora, assim, mais rápido. 4 horinhas. Fora as palestras, né, que às vezes duram 1 hora e meia, 2 horas. Agora, se você vai se tornar um perito, um especialista,
Tem treinamento aí que tem 3 meses, tem treinamento que são 9 meses, depende, porque tem gente que quer se profissionalizar mesmo, e quer atender pessoas, e quer ter um espaço, então leva mais tempo. Mas se é para uma coisa mais pessoal, assim, 4 horas de treinamento Scientology, você já aprende coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar. Ótimo. Próxima. Como se faz para se tornar um adepto da Scientology? Simples que dói. Por que que dói? Para você ser adepto, você tem que entender. Para entender, você tem que ler um livro, pelo menos. Então, tem gente que compra o livro pela internet, ou num sebo, ou foi numa biblioteca e lê, e fala, nossa, isso é fantástico. A pessoa percebe que funciona, usa algum princípio que tem no livro na vida, e a pessoa já se sente um Scientologist. Porque o que que é um Scientologist? É só uma pessoa que percebeu por si mesma que Scientology funciona e quer usar essas ferramentas de Scientology para mudar a própria vida e a vida dos outros. Então, é só isso. Então, a partir do momento que você pega um livro e lê, você pode ser um adepto, ou tem gente que tem que observar mais, vir mais, participar mais, mas vai muito de pessoa para pessoa. Ótimo. Ahn, Qual a diferença entre Dianética e Scientology? Boa pergunta também. Dianética. A palavra significa através da mente, uma palavra grega, dianética. Por origem da palavra, né, a etimologia, e pela definição, a dianética só lida com a mente e mais nada. É um manual completo da mente humana, é uma ciência da mente. E quando fala mente, não estou falando cérebro, não estou falando a massa nervosa contida do interior do crânio, estou falando da mente, da galeria de imagens com som, cor, cheiro, tudo que você já viveu. Então tem toda uma explicação aí de como essa mente te influencia. A Dianética só aborda isso, a terapia disso, só sobre a mente. Scientology já abarca toda a vida, toda a existência, a parte filosófica, a parte de comunicação, a parte de crianças, casamento, espírito, realmente é uma coisa mais abrangente. E veio depois de Dianética. Na verdade, Scientology foi descoberto por meio das terapias de Dianética, conforme as pessoas iam relatando as suas experiências. O Huber descobriu que a pessoa era um espírito. Ela não estava ali só num ciclo de vida finito. E aí ele viu mais e viu que a pessoa era um espírito. Foi aí onde ele investigou um pouco mais e desenvolveu o Scientology. Mas Scientology abarca o espírito e a vida. Genética é só a mente. Ótimo. Ahn, Por que as celebridades são atraídas pela Scientology? Bom, antes de mais nada, né, o seu Huber, muitas das coisas que ele deixou das igrejas, né, foi nos Estados Unidos, Hollywood, tipo, Califórnia, tem 2, 3, pelo menos as que eu vi, tem bastante, tem mais de uma, eu vi 3 só na Califórnia. E falando ali de Hollywood, né, tem uma grande, a gente chama de disseminação. Scientology é muito conhecida. Então imagina quantos artistas passam por ali, inclusive um dos que foi ajudado, que o pessoal até fala, que a igreja do Tom Cruise, que não é a igreja do Tom Cruise. O Tom Cruise teve um benefício, porque ele tinha um problema de dislexia, e a namorada, ou a esposa dele da época, ele apresentou o Scientology para ele, que está bem ali, né, no miolo de Hollywood, perto da calçada da fama. Então, Scientology é muito grande, e fora as coisas grandiosas, o barulho que Scientology faz fora, não se compara, não tem nada parecido aqui no Brasil. Então, isso atrai muita atenção, não só das celebridades, né, mas do pessoal ali, americano, das pessoas que realmente falam, nossa, por que isso muda tão rápido? O que isso tem? Então, cria essa curiosidade. E outra coisa que atrai a atenção de bons leitores também, né? Mas, basicamente, é só por isso. Ótimo. É verdade que tem que ter dinheiro para entrar na Scientology? Para manter, tem. Para manter, tem que ter dinheiro. Para entrar, dependendo, tem. O que é dependendo? Eu vou falar a minha história pessoal. Eu sou de um bairro, eu não sou de um bairro, mas eu morei por 15 anos num bairro chamado Jardim Robru, aqui na Zona Leste de São Paulo. Quem sabe, quem mora nesse bairro, são pessoas que têm um poder aquisitivo bom.
eu sou desse lugar. Eu morei aí por muito tempo, e na época que eu conheci Scientology, eu estava morando no Engenheiro Goulart, Penha, enfim. Eu não tinha dinheiro. Só que, para você ter um livro, você tem que ter dinheiro. Tem que comprar. Na época, sei lá, se era, um DVD era R$ 20, dependendo, era R$ 50, em 2003. Então, aí é o dinheiro que eu tinha que ter. Não tinha. Meu pai me ajudou, meu pai pagou a terapia para ele. Mas aí o que eu percebi em Scientology? Tem duas formas de você entrar. O que eu percebi, a minha experiência foi, eu não tinha dinheiro, mas eu achei fantástico. Eu queria ter um benefício disso, mas sem ter que investir, porque na época tem toda uma história aí, foi mãe com 16 anos, era novinha, mas enfim. Eu não gastei esse dinheiro, mas eu entrei com aquela troca. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Isso super funcionou, entende? Lógico, depois disso eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo a fazer dinheiro, fui aprendendo a... Eu fui crescendo, né, praticamente dentro de Scientology, que eu conheci com 17 anos. Então, essa é uma forma. Você ajuda e você tem os treinamentos. Agora, como se mantém a organização? Através da sua colaboração, da sua contribuição, da compra dos materiais, dos cursos, conforme as suas possibilidades. Se você é uma pessoa que teve um resultado e você tem um poder aquisitivo muito bom, que é o que acontece, tem gente que pega e doa. Já nem precisa comprar mais nada, já comprou tudo, já viajou, então a pessoa doa, porque ela sabe o valor que tem em Scientology, ela contribui, certo? Mas não tem que ser assim, entende? Agora, dinheiro tem que ter no sentido desse, tem que comprar um livro, você tem que participar de alguma forma, você tem que pagar uma condição, nesse sentido, sim. Mas no sentido de estar mesmo em Scientology, e não porque a minha história foi completamente diferente e outras pessoas que eu conheço também. Certinho. Você... Arnaldo, Perdão. Oi. Só um segundo, Luciana. Eu posso Pode pedir um complemento dessa pergunta Lógico. para a gente melhorar um pouco ela? Perdão, desculpa, viu, Arnaldo? Tudo bem. Na verdade, eu, como Larry, eu quero perguntar uma coisa, porque provavelmente as pessoas que vão assistir vão ficar curiosas. Quanto é um investimento inicial mensal? Se é que dá para falar assim. R$ 200, R$ 300? É que não tem uma obrigatoriedade. Exemplo, você acabou de conhecer, você fala, eu quero conhecer Scientology. Tem que pagar? Livro você vai ter que comprar, porque é a única forma de você acessar o material. Entendi. Esse livro varia, tem de R$ 15 livreto, de 35, ou tem livro de 165. Depende, porque às vezes é 3 livros em um só. Tá. Certo? Aí, digamos que você gostou. Falou, não, eu quero fazer uma terapia, ou eu quero fazer um curso. Esse eficiência pessoal que eu mencionei, por exemplo. Sei. Ele é R$ 150 para você participar. Isso é uma 150 forma... por mês ou 150 o Não, programa? É o curso, eficiência pessoal. 150. É o curso. E aí você fala, beleza, gostei, vou usar na minha vida, tchau. Tchau. Entendi. Ou você fala, não, eu quero continuar isso aí. Tá. Aí entra a parte que foi o que eu coloquei para mim na época. Eu não posso pagar isso. Mas boa vontade eu tenho, entende? Porque tem coisas que, às vezes, na época, a terapia era 25 horas, R$ 600. 25 horas de terapia. Para mim, não podia, mas tem gente que R$ 600 não era nada. Então, mas varia 600 muito. de uma vez. Não, tipo, aí a pessoa, sei lá, parcela, ou vai pagando por Eventualmente mês. poderia parcelar, isso que eu estou te perguntando. Sempre pode. Não, isso sim, sempre pode. Eu só estou querendo enfatizar isso para quem vai assistir a essa segunda parte do seu trabalho com o Scientology, e quando você estava respondendo aí, como não tinha um valor em si, parece que a coisa é muito alta. Você está falando coisas que, R$ 150, se duvidar, você faz uma noitada, você gasta mais do que isso tranquilamente, entendeu? Isso é fato. Os R$ 600 divididos, se você dividir em 3 meses, 200, 200, 200, ninguém vai morrer por causa disso eventualmente. Eu só estou dizendo, exatamente, de certa forma, defendendo vocês, que a coisa não é tão alta assim. Não, imagina, tipo... Falou, parece que é um negócio assim, não, é R$ 3.000, é R$ 4.000, enfim, é uma coisa muito mais alta. Tá. Não é assim que Perdão a minha funciona. intervenção, Arnaldo e Luciana, podem continuar, por favor. Tudo bem. Tá então, bom. Luciana, a próxima pergunta. Você tem que acreditar em Scientology?
Essa é a parte mais livre de Scientology. Não, você não tem que acreditar. Primeira coisa que é bem estranha, né? Quando você participa de qualquer coisa, como que alguém pode obrigar você a acreditar em algo? Então, isso é difícil. Pelo menos para mim, eu não tenho como. E para quem é adepto, o que funciona é aquilo que você observa. Para quem vem, ou até para quem quer conhecer. Só é verdade aquilo que você observa. Porque se você não observar por você e ficar na base da crença, você não mantém a sua individualidade. Como que uma religião que propaga para você ser livre te obriga a acreditar, e se você não acreditar, vai acontecer sei lá o quê. Então, ainda bem que isso não existe aqui. E esse é um dos motivos que eu tô aqui até agora. Certo, que bom, né? Próxima. Arnaldo, eu tenho mais um complemento. Posso? Pois não. Pode. Então vamos lá. Mais um complemento dentro do que você falou agora. Uhum. Uma pergunta. Você falou que, em tese, não precisa acreditar. Precisa, pelo que eu estou entendendo, praticar. Exato, porque só com o resultado que você vai saber se funciona. Uma pergunta importante que, eventualmente, os que vão assistir aqui o canal Verdade com Larry vão se fazer. E se eu for ateu, como é que eu faço? Aqui tem ateu. Então, é que Não tem ateu vem. problema. Você sabe que ateu até curte Scientology. Tá, Porque, para ateu, Scientology não acredita em Deus. Não sei por que o ateu acha isso, mas a questão é: a gente não endeusa ninguém, nem o próprio fundador. Nem ele pedia isso. tá. Porque o que é importante são resultados. Entendi. Se É como se você. fosse uma metodologia que, se eu for ateu, eu posso, vou praticar isso aqui. Exatamente, porque Ah, depende de você usar. A única coisa assim que eu acho que até no Brasil é um pouco mais delicada com relação a Scientology é essa questão da prática, porque para praticar você tem que entender. E aqui, uma observação minha, eu vejo que as pessoas às vezes gostam muito de seguir alguém, seja um pastor, seja um padre, alguém aí certo, que é alguma estrela. certo. E aqui não funciona muito quando é assim. Funciona melhor quando você vê a funcionalidade. Para isso, você tem que ler um livro. E aí é onde entra a barreira Brasil, a leitura, entende? Mas Tá, não tem a forma mais eficaz do que essa. tá. Arnaldo, pode continuar, já estou satisfeito. Tudo bem. Vamos lá, próxima. Então, próxima. Scientology está envolvida com lavagem cerebral? Não, de jeito nenhum. Quando você vê, por definição, no dicionário Aurélio mesmo, lavagem cerebral vai usar agente químico. A gente não usa isso para nada. Outra coisa que uma lavagem cerebral faz é trabalhar com a sua inconsciência. E é justamente também o que a gente não faz. A partir do momento que a gente fica, você tem que ler o livro, você tem que ver o livro, você tem que ver o livro, você tem que testar, você tem que ver, isso não é para induzir a inconsciência. Isso é para você enxergar por si mesmo. Então, não tem nada, absolutamente nada a ver Scientology com lavagem cerebral. Ótimo. Próximo, então. Temos que sacrificar nossa individualidade em Scientology? Com certeza não também. A sua individualidade tem a ver com quem é realmente você. Por vezes você passa por situações na vida que você mesmo acha que não tá legal. Por exemplo, imagina uma pessoa que é mais pavio curto. O que ela quer? Ela quer se controlar, porque quando ela vê, ela já tá soltando os cachorros. O contrário também é verdadeiro. A pessoa que é mais retraída, ela quer ser mais solta, mas quando ela vê, ela já tá se fechando. Então, quando uma pessoa chega em Scientology, ela vem para mudar coisas que ela não está contente com ela. E à medida que ela vai fazendo o que tem que fazer, algum treinamento, alguma terapia, ela vai vendo quem ela mesma, as capacidades que tem, o que pode fazer, o que pode conquistar. A personalidade vai se revelando mais, mas é para a própria pessoa. Então, ela não tem que sacrificar de forma alguma a individualidade dela. Ótimo, isso é muito bom. Agora, a Uhum. próxima. Scientology é uma seita? Não é uma seita também. Por que também não é uma seita? Por definição também. A gente fala muito de definição porque a gente em Scientology usa muito dicionário, tá? E é um dicionário da língua portuguesa, não é um dicionário de Scientology. Tem também, mas são comuns. A seita tem a ver com um grupo fechado, tem a ver com conhecimentos ocultos, e é tudo que a gente não quer. Porque como
E você vai conhecer Scientology se você não acessar um material. Se você entrar no nosso site, nos sites internacionais de Scientology, o que mais tem é falando livro, para você poder acessar mesmo. Então é livre. E a seita é uma coisa mais fechada. Outra coisa que o termo seita quando é usado de forma pejorativa mesmo, para tirar o valor de qualquer religião, não é só da Scientology. Então, fala uma seita para quê? Para afastar as pessoas, ver que aquilo é um grupo fechado, oculto, com pessoas exclusivas, e não é assim que funciona. Scientology está realmente aberta para todos, e qualquer um pode ter o material. Ótimo. Então, vamos para a próxima. Existe alguma relação entre a possível existência de ETs ou extraterrestres e a Scientology? Scientology não, mas como tem muito isso na internet, eu estudei pelo menos uns 330 materiais de Scientology, tá? Tipo, é uma quantidade considerável. Eu vou dizer por quê. O que me motivou a estudar mais rápido? O que eu tinha lido de 2003, 2004, 2005, até 2006 ali, eu estava estudando, eu nunca vi o que falaram na internet. O que eu pensei? Pode ser que tenha lá numa igreja fora, né? Ou tenha algum material aí oculto. Fui para os Estados Unidos, não vi o que falar. Fui para o México, Argentina, Venezuela, não vi nada. Aruba, fui para o navio, fui para organizações matriz da Scientology, organizações superiores, não vi nada. Aí eu peguei material, estudei também, não vi o que falam. Mas tem um livro que eu li que não era de Scientology, era do Huber, Ficção Científica. Que aí é outra linguagem, outro termo. E, inclusive, o Huber, ele se tornou ele era bom em escrever ficção. E essa foi uma das formas de patrocinar Scientology financeiramente, porque é algo que vendeu muito, tornou ele milionário, para ele continuar a pesquisa, para ele continuar a investigação e poder bancar o que ele estava querendo provar aí para o mundo, né? E eu depois deduzo agora que isso que o pessoal mistura de ETs, do líder intergaláctico, sei lá do quê, tem a ver com esses materiais de ficção científica e mistura com Scientology. Mas quando você estuda mesmo Scientology, o assunto não é esse. Mas no livro de ficção científica eu li um chamado Terra, Campo de Batalha, então é outro assunto. Então ali tinha, assim, isso. Mas aquele livro não é Scientology. Correto. Luciano, então, muito obrigado. Agora eu passo a palavra de novo ao nosso amigo Larry. Larry, por favor. Eu tenho um complemento nessa pergunta dos ETs. Então, Sim. isso quer dizer que o tal do Xamu não existe. Então, eu procurei, viu, Xenu? Juro que eu procurei. Xenu, Fui até né? num debate. Eu não vi Xenu em nenhum material. Esse de ficção que eu li especificamente também não vi nem nome de Xenu. Mas eu sei que ele tem uma gama enorme de livros de ficção e fala mais disso, sim. Mas não é a mesma coisa. Mas, de fato, essa ficção financeiramente foi o que ajudou Scientology no sentido de investigação, É de só uma investimento história a mesmo. mais que dá Deu um retorno financeiro. um retorno financeiro por conta do Hubert em relação Exato. à ficção científica, e essa história Isso. meio rodou como um mito de Hollywood, enfim. Isso. Sei lá. E misturou com os dados Scientology e virou uma salada. Então, foi isso que eu vi. Tá certo. Arnaldo, Luciana, muito obrigado por esse nosso novo encontro. Vamos ver se no futuro se aparecer mais alguma coisa nesse sentido. Eu tenho mais uma última pergunta, se a gente tiver tempo, pode ser? Pode perguntar, sem problema. Muito curiosa. Eu estou com tempo aí. Ótimo, então tá bom. Eu tenho uma pergunta muito curiosa que eu já comentei com o Arnaldo, eu falei, eu vou fazer a pergunta. Não leve a mal que essa é surpresa. Mas pode fazer a pergunta que quiser. Eu quero entender qual que é o motivo, se você puder nos falar, por que você não usa em português Scientologia e você usa Scientology? É só porque é um nome próprio. Por exemplo, se vier alguém aqui dos Estados Unidos, um Joseph, o certo é chamar ele de Joseph. Mas aí chega aqui, né, chama José, ou Josué, ou qualquer coisa assim. Entendi. Mas é só porque é um nome próprio. Unicamente por isso. Então, resumindo, não tem, por exemplo, um problema de patente que alguém
tentou registrar cientologia aqui no Brasil e dar algum problema de patente para vocês. Não é isso. Não, não, é só porque é um nome próprio. Entende? Tipo, isso, quando você muda de país, você vê que não existe essa variação no nome da pessoa, né? O brasileiro ainda tenta. Entendi. Resumindo, o Scientology, em inglês, ele é válido para todos os países onde existe a Dianética e a Cientologia. Exatamente isso. Dessa forma, não sendo desrespeitoso, mas só para o pessoal que está nos assistindo entender melhor. É isso? Sim, é isso mesmo. Qualquer lugar do planeta é Scientology. Então tá bom. Arnaldo, Sim. mais alguma coisa? Não. Não, tudo bem. Agradeço a Luciana, em nome aqui do canal, pela sua colaboração. Né? Muito obrigado. Luciana, muito obrigado. Perfeito. Em breve vamos ver se a gente monta alguma outra coisa aí, tá bom? Ok, obrigado pelo convite. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.